triunfal no domingo, ali, a entrada triunfal de Jesus no domingo. Na segunda-feira ele volta ao templo e aí ele faz a purificação do templo. Na terça-feira é onde a gente tem uma discussão maior, se não me falha a memória, capítulos 11 e 12 do Evangelho de Marcos. Vão ter ali as discussões que Jesus tem, os ensinamentos que ele tem, os confrontos que ele tem no templo. E hoje nós estamos na seguinte condição: terça-feira ainda, mas agora Jesus está voltando para Betânia. Terça-feira à noite, Jesus está saindo do templo, e quando ele estava saindo do templo, começa então o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Ao sair do templo, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Jesus então aqui no capítulo 13 de Marcos vai começar o que nós conhecemos por sermão escatológico, ou em algumas traduções mais antigas, o sermão do Monte das Oliveiras. E ele vai falar dos momentos finais. Ele começou falando lá no capítulo 11 da improdutividade de Israel, quando ele olha a figueira sem frutos representando a cidade e condena aquela figueira porque ela deveria estar produzindo e não estava. Ele condena pela falta de zelo com o relacionamento com Deus que aquele povo deveria ter e os líderes religiosos deveriam ter e não estavam tendo ali. O descaso com o culto, o descaso com as coisas de Deus, a banalização, a falta de fé, tudo isso resultou então numa condenação que começa a ser proferida a partir de agora do capítulo 13. O juízo vindouro então é anunciado, e assim como nos dias de Noé, por causa do pecado, da maldade do povo, o juízo então viria sobre todos. E aqui no caso, a destruição do templo, e ele começa a narrar não só a destruição do templo, mas o fim de todas as coisas. Por isso o nome sermão escatológico. Escatos significa últimas coisas. Então é o estudo das últimas coisas que estavam para acrescentar. É interessante porque a segunda vinda de Jesus é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências no Velho Testamento, e no Novo Testamento 2.400 referências sobre a segunda vinda de Jesus, sobre esse último momento ali com ele. Jesus então está saindo com seus discípulos. Um discípulo que a gente não sabe quem é, olha para o templo ali já de saída, voltando para Betânia, ao atravessar o portão ocidental, e chama a atenção de Jesus e fala: Senhor, olha que pedras, que construções. Nós estamos então, como eu disse, no final da terça-feira, e Jesus não vai mais voltar ao templo. Depois disso, só a prisão, julgamento e condenação, e ele não volta mais então ao templo. Ao passar ali então pelo aquele portão, o portão ocidental. Foi aqui ou foi aí, Carlinhos? No portão ocidental do templo, ele chama a atenção para a construção. E para os arquitetos aqui de plantão, eu fiquei admirado, porque a construção tinha pedras de até 18 metros de comprimento, por 4 metros de altura e 6 metros de largura. Essa era a média das pedras da base, da estrutura do templo. É muita coisa. Irmãos, vamos ter uma referência aqui. A altura que nós temos aqui é 3 metros. E uma pedra ter 4 metros de altura, ter 18 metros, e não tem noção do que é 18 metros? É dessa parede de vidro aqui, até quase no laguinho lá onde o pessoal está. Era uma das pedras. Esse era o tamanho médio delas. Então, é realmente de chamar a atenção. Tudo o que você está vendo aqui nessa foto, tudo que é branco, foi construído com mármore. Tudo que é dourado é ouro. O templo chamava tanta atenção, era tão majestoso, que Joséfo, um dos historiadores da época, ele inclusive era capitão na guarda do templo. Depois, com a destruição de Roma, ele é levado para Roma e ele passa a ser
muda seu nome para Joséfo e ele passa a ser historiador. Fala que o sol, quando batia na fachada do templo, era tanto ouro que cegava quem estava nesses pátios ali embaixo. Não dava para você olhar para cima, de tanto que refletia a luz de volta, de tanto ouro ali naquele local. Até mesmo os romanos ficavam admirados com aquela construção. Era o centro religioso, econômico e social de Israel. Era o símbolo maior daquela nação. Eles admiravam tanto a construção que eles chegaram a pensar que nunca seria destruído. Afinal de contas, era a casa de Deus. Tinha que ser majestoso, tinha que ser glorioso. E se era a casa de Deus, nenhum homem poderia destruir aquilo que ali estava. Mas Jesus responde àquele discípulo que nós não temos o nome dele, assim, Marcos 13, versículos 2 e 3. Eu acho que eu passei. Mas Jesus lhe disse: vês dessas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, de frente do templo, acharam-se Jesus assentados quando Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. A pergunta de Pedro, Tiago, João e André diz respeito à admiração, quase que não estou acreditando que isso possa acontecer. Como é que você olha para uma pedra que tem 18 metros de comprimento, 6 de largura e 4 de altura e fala: não vai ficar pedra sobre pedra, ela vai ser arrancada desse local? Para a gente falar: não, talvez com muita força rachar, mas ser removida daí é difícil isso. A pergunta dos discípulos, então, além da admiração, começa a ser preenchida não só com curiosidade, mas com a fome de saber quando que isso acontecer, quais os sinais que aquilo dali mostrariam. E a resposta de Jesus parece levar em consideração tanto o tempo imediato quanto o tempo futuro. Ele aponta para algo que estava ali próximo, que iria acontecer cerca de 30 anos depois, e algo também para o futuro que ainda esperamos que aconteça. O que estava para acontecer 30 anos depois desse momento do Monte das Oliveiras, a conversa de Jesus ali com seus discípulos, e lá no Monte das Oliveiras eles tinham uma vista quase que semelhante a essa que vocês estão vendo aí na foto. Eles começam então a questionar e perguntar a Jesus. Olha que coisa interessante, no ano 70, no período da Páscoa, lembram-se que no período da Páscoa a população da cidade aumentava enormemente. Após um cerco de 3 anos, deixa eu voltar um pouquinho para contextualizar. Houve uma rebelião dos judeus contra os romanos, e então os judeus querendo a libertação do Estado, da nação, a independência do Império, e o Tito, que era filho do imperador Vespasiano, leva as tropas, cerca a cidade, e esse cerco dura 3 anos. Muitas pessoas correram para dentro da cidade quando viram as tropas chegando, e eles ficaram por 3 anos ali naquele cerco. Quando chegou no período da Páscoa, o imperador ainda não era imperador, Tito depois sucede o seu pai e vira um imperador, mas aqui o comandante então dá a ordem de invadir a cidade. A cidade estava cheia de gente, homens, mulheres, crianças e idosos. E a estratégia dos romanos sempre foi invadir as cidades em 2 pontos. Eles invadiam aqui, quebravam os muros, entravam. Quando todo mundo corria para outra extremidade tentando fugir do exército, outro grupo do exército quebrava o muro dos fundos e eles encurralavam todos no centro da cidade. O povo correu então para o templo porque eles acreditavam que aquelas grandes estruturas seriam suficientes para poder impedir a morte daqueles que lá estavam. Mas bastou um soldado romano que lançou uma flecha em chamas dentro de uma das janelas do templo, e tudo isso que vocês estão vendo pegou fogo.
A intensidade do fogo foi tanta que destruiu, enfraqueceu as pedras, derreteu o ouro, e José fala que esse ouro que era na fachada escorreu e entrou para dentro da terra, entre as pedras, para dentro do terreno. E era muito ouro. Os soldados romanos, depois dessa matança que houve, alguns falam entre 600 mil pessoas e 1 milhão de pessoas mortas aí nesse local, eles saquearam todos os objetos sagrados, e quando eles viram que o ouro havia sido derretido com o fogo e escorrido para dentro da terra, eles retiraram as pedras do chão para minerar o ouro que tinha voltado para dentro do solo. E aí a palavra se cumpre, não ficou pedra sobre pedra. Aqueles que sobreviveram, e foram poucos os que sobreviveram, foram todos escravizados e levados para outras regiões do Império Romano e transformados então em escravos. O Estado de Israel nunca, a partir dali, não volta mais a existir como um Estado, e todos os seus cidadãos são espalhados. Europa, Ásia, parte da África, como nação eles deixam de existir até o ano de 1947. Quando, depois da Segunda Guerra Mundial, em reunião na ONU, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, dirigindo a Assembleia da ONU, assina de novo a criação do Estado de Israel e devolve a terra para aquela nação. Mas tudo isso que Jesus está falando aconteceu. E ele começa então a perguntar, eles começam a perguntar quando isso vai acontecer, quando isso vai se dar. E Marcos, então, nesse 13, versículo 4, Jesus vai então listar os sinais daquilo que está para acontecer. É interessante que os sinais não vão nos dar referência de data. A gente vê o tempo todo, só agora no período de pandemia, eu vi umas 3 voltas de Jesus marcadas e Jesus não compareceu. Eu acho que não mandaram convite para ele. Porque a palavra diz que essa data só cabe ao Pai. Não adianta a gente querer ficar especulando. Por mais conhecimento que você tenha, que eu tenha, que outros, por mais inteligente que sábio que seja, a gente não tem poder para sondar a mente de Deus. Os sinais, então, só podem nos revelar o processo e a gente descobrir que está chegando perto. Mas a gente nunca vai conseguir entender pelos sinais quando o dia qual dia vai ser, porque esse dia virá como um ladrão quando nós não esperamos. Marcos 13, então, primeiro a pergunta deles é quando, e Jesus vai falar que não vai dar esse quando, não tem como ter essa referência do quando, mas ele vai dar sinais. E a gente precisa estar atento aos sinais. O primeiro sinal que ele fala é o engano religioso. Versículos 5, 6, 21 a 23 vão falar sobre o engano. Vede que ninguém vos engane. A segunda vinda será precedida por um abandono da fé. Haverá muitos profetas, muitos falsos mestres, falsos pastores, doutrinas falsas sendo ensinadas nas igrejas, milagres não produzidos por Deus acontecendo, um cristianismo que vai marcar os últimos dias. Os desvios teológicos como o liberalismo, o misticismo, o sincretismo, que são desvios que levam as igrejas que abraçam para longe da doutrina que Deus espera, para longe das referências bíblicas, vão começar a cada dia se tornar mais frequentes. Agora, durante a pandemia, nós tivemos que parar um momento num culto da noite e pregar sobre a veracidade da Bíblia, a infalibilidade da Bíblia, porque alguns começaram a falar que a Bíblia precisava ser reescrita. Isso significa dizer que o liberalismo já está aí instalado e ele começa no seio da igreja, né? Muitas igrejas históricas abraçaram o liberalismo, isso a gente vê com muita clareza na Europa. E esse abraçar o liberalismo está praticamente, primeiro sufoca e depois mata essas igrejas. Eu tenho um pastor amigo meu que mora na Espanha e ele falou: olha, pastor, a minha igreja, ele está pastoreando uma igreja lá, e ele falou com a gente assim: a minha igreja é uma das igrejas maiores aqui da Espanha, Batista, né? Nós temos cerca de 40, 50 membros e é uma das igrejas maiores.
E nós estamos numa posição privilegiada, porque além de ser uma igreja grande para os padrões europeus, nós temos um imóvel próprio. Por aí, por essa afirmação, você tira como estão as igrejas ali naquela região na Europa, que não tem uma perseguição oficial. Há uma perseguição velada, doutrinária, disfarçada, até muitas vezes de politicamente correto, mas ainda existe. Agora imagine as igrejas que estão ali nos países comunistas, na janela 1040, ou sob o domínio da religião islâmica, que proíbe o cristianismo a ser propagado. Como é que não estão essas igrejas ali? O misticismo, irmãos, tem tomado conta das igrejas. Não é só o liberalismo, o misticismo, e a gente vê uma vez após a outra a palavra de Deus, a verdade de Deus sendo distorcida. A igreja está se tornando, em outros momentos, em empresa pela quantidade, pelo tamanho, né? Vira um balcão de negócios. O templo passa a ser uma barganha. Traga o seu dízimo, deixe sua oferta, aumente a sua contribuição, que Deus vai te abençoar. E a gente sabe que dízimo não é barganha, não é paga, não é... Dízimo é prova de fidelidade, você dá daquilo que Deus já te abençoou. A gente tem visto os enganos chegando cada dia mais. Pastor, os enganos sempre estiveram na igreja, sempre estiveram. Se você pegar o Novo Testamento, e quem está estudando com a gente, acompanhando nas quartas-feiras a carta de 1 João, lá, quando João escreve, lá no primeiro século, já tinha um engano. E não parou de ter. A grande questão é que isso tem aumentado em quantidade e frequência nos dias de hoje. Ele fala do engano, mas ele fala também de outro sinal que nós precisamos estar atentos: guerras e rumores de guerras. E enquanto eu preparava a mensagem, eu fiz a pesquisa, me chamou muita atenção nisso, que ao longo da história da humanidade, para cada um ano de paz, a humanidade teve 13 anos de guerra. 13 anos lutando pela paz para ter um ano de paz. 13 anos de guerra, um ano de paz. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente fala que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945 e aparentemente, pelo menos aqui no Brasil, a gente fala, não teve, estamos em paz desde então. Irmãos, guerras pontuais espalhadas pelo globo, pelos países do mundo. Já de 1945 até agora, nós temos mais de 300 focos de guerra espalhados pelo mundo. Apesar de muitos tratados de paz terem sido assinados, o século passado ficou conhecido como século da guerra. Foram mais de 200 milhões de vidas perdidas na guerra. E eu estou falando dos números oficiais, porque em guerras você consegue contabilizar a morte de soldados, de civis você faz uma estimativa, né? Mas 200 milhões, mesmo que seja um número por baixo, é um número muito grande, muito grande. O texto ainda fala dos enganos religiosos, fala das guerras, mas ele traz ainda, Jesus vai falar de outros sinais. Ele vai falar que haverá terremotos em vários lugares. E eu fui saber, porque a gente sempre ouve falar quando vem pregações assim, de que o número de terremotos tem aumentado, o número de terremotos tem aumentado. E eu fui atrás de verificar a informação e descobri algumas coisas que são bem interessantes. O número de terremotos aumentou, mas a referência é a escala de terremotos, acho que Richter, eu acho que é assim que fala, ela vai até 9, que é o terremoto mais forte que já teve, 9. Mas a média de terremotos potencialmente destrutivos, a partir de 6 já é potencialmente destrutivo, já faz muito estrago, tá? E os terremotos na escala de 7 a 7,9, ou seja, antes de chegar em 8, a média era 14 por ano. E na última década, até 2010, nós tivemos uma média de 17, de 14 para 17. Pastor, subiu 3. Subiu 3, é pouca coisa, porque não é aonde nós moramos. Porque se fosse na cidade onde nós morássemos, tivesse um terremoto, a gente ia sofrer a dor, e um terremoto faz toda a diferença para quem perde familiares.
Mas o número de terremotos da escala Richter, que vai de 6 a 6,9, ou seja, imediatamente antes do 7, ele subiu, ele chegou a atingir 178 terremotos só no ano de 2007. É muito terremoto, é muito terremoto. A natureza, irmãos, está gemendo e entrando em convulsão. Joel capítulo 2, versículo 30 vai dizer assim, mais uma profecia de Deus ali através do profeta Joel no Velho Testamento, fala: mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Enganos, guerras, terremotos. E se você acha que Jesus parou de ser mais específico até aí, ele fala: não parou. Há um outro ponto, que são as perseguições religiosas. No versículo 9 ele vai dizer: vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. É interessante que os líderes judeus não podiam, eles eram proibidos da pena de morte, eles não podiam tirar a vida de ninguém, por isso que eles pegam Jesus e levam até o representante romano, para que o representante romano pudesse tirar a vida de Jesus. Mas o que eles podiam fazer é dar uma quarentena de chicotadas menos uma, então eles podiam dar 39 chicotadas por cada turno. Então eles, quando pegavam alguém, eles davam uma sequência, paravam 2 dias, depois davam outra sequência. Era assim que eles faziam a punição. E Jesus vai falar que isso está para acontecer de novo. A vida de Cristo será precedida por um tempo de profunda angústia. É conhecido na palavra de Deus como sofrimento de Jacó. A angústia de Jacó é ilustrado pelo que aconteceu ali no cerco de Jerusalém, quando da tomada do templo e a destruição do segundo templo. Mas o que nos deixa felizes e aliviados é saber que Deus cuida de nós e que esse tempo será abreviado, porque senão os servos, o povo de Deus, não teria condições de suportar. E aí você fala: pastor, olha, esses dias eu li que a terra está rodando mais rápido, então é porque Deus está rodando mais rápido para diminuir o dia e abreviar o tempo. Olha, se você está fazendo essa leitura, eu quero te esclarecer que essa velocidade do globo, que realmente está acontecendo, que acelerou a quantidade, os dias estão menores, mas a quantidade de segundos, de milésimos acumuladas do dia ao longo de 365 dias significa 1 segundo a menos no ano. Acho que a misericórdia de Deus é maior do que isso. Ele tinha que rodar a terra muito mais rápido para aliviar a gente e liberar a gente dessa questão. Então não é uma questão de a terra rodar mais rápido. O que Jesus está falando de abreviar os dias é que ao invés de, vamos supor, 100 dias de tribulação, ele vai diminuir para 40. E aqui no caso Jesus vai ser mais específico, ele fala que são 7 anos de tribulação. Ou seja, era para ser mais de 7 anos, e ele limita a 7 anos dividido em 2 partes, 3 anos e meio, com uma perseguição forte, mas um pouco mais branda, e os últimos 3 anos e meio com uma perseguição muito mais feroz. Né? A perseguição, irmãos, religiosa tem estado presente contra o povo de Deus em toda a história da humanidade. Começou com os judeus perseguiram, os romanos depois perseguiram, os governos totalitários praticamente todos perseguiram os cristãos, o nazismo perseguiu o cristão, o comunismo perseguiu o cristão, o islamismo perseguiu os cristãos e as religiões extremistas perseguiram os cristãos. O século XX foi classificado como o século dos mártires, não foi o primeiro século, foi o último século agora, que terminou no ano 2000, pela quantidade de cristãos que morreram. E a gente começa o século XXI, se
Se vocês lembrarem, vocês vão puxar pela memória, vocês vão ter as referências de cristãos vestidos de laranja e os radicais, às vezes islâmicos ou de outras religiões, cortando, degolando a cabeça daqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. A igreja, mesmo diante de tanta perseguição, a igreja não precisa temer. Porque o mesmo Deus que nos livra, que pode nos livrar da perseguição, é o mesmo Deus que quando Ele não nos livra, quando Ele nos permite passar pela tribulação, é o mesmo Deus que vai nos dar força e capacidade e orientação para poder vencer. E mesmo que a gente tenha que testemunhar a nossa fé com a própria vida, eles podem tirar a nossa vida terrena, mas não podem nos tirar a vida celestial. Mas diante disso a gente precisa fazer uma pergunta. Eu acho que uma reflexão é necessária nesse momento. Talvez você tenha que considerar: será que você está pronto para dar a sua vida por Jesus? Todos aqui somos servos de Deus e vivemos para Ele. Mas se amanhã mudasse algo no nosso país, na direção do governo do nosso país, e soldados nos impedissem de cultuar a Deus, qual seria a sua atitude? Você estaria disposto a morrer pela sua fé? No primeiro século, muitos cristãos, as comunidades eram perseguidas, tinham que reunir escondido, e quando alguém era descoberto, ele, além de não negar a fé, mesmo sob tortura, ele não dizia aonde se reuniam os cristãos. Porque se ele cedesse, toda a comunidade estava em risco. O pensamento era: eu morro por amar a Deus e por amar os meus irmãos. Será que nós estaríamos prontos? Será que o nosso cristianismo é forte o bastante para uma aprovação desse tipo? A real causa da perseguição é apontada no versículo 13. Diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. E é interessante porque às vezes, nessa caminhada como pastor, de vez em quando a gente encontra um ou outro falando: pastor, eu estou sendo perseguido no emprego. É mesmo? O que aconteceu? Eu chego no trabalho e vou ler a Bíblia e o meu chefe não deixa eu ler a Bíblia. É perseguição religiosa. Não, meu irmão, na hora do seu trabalho, o seu chefe está pagando a sua hora para você trabalhar, não para você fazer a sua devocional. Só quem pode fazer isso é eu e a Isabel e o Joaquim, porque isso faz parte aqui da nossa vida devocional. E agora o Demas. Não é perseguição religiosa quando você deixa de fazer o seu serviço ou faz o seu serviço relaxadamente. Irmãos, não é perseguição religiosa se a perseguição está vindo porque você fez alguma coisa que não podia, agiu errado, de forma ilegal. Isso não é perseguição religiosa. Perseguição religiosa, você quer um exemplo para ficar bem claro? Vamos voltar lá em Gênesis. Caim e Abel, nós vimos isso quarta-feira agora no estudo de quarta-feira em 1 João. Abel perdeu a sua vida não foi porque ele pecou, foi porque ele foi justo. Abel sofreu perseguição religiosa do seu próprio irmão porque a justiça de Abel chegou a Deus, a conduta de Abel chegou a Deus, o testemunho de Abel chegou a Deus, e como Caim não conseguiu, ao invés de pedir perdão e se acertar, sabe aquela coisa do trabalho assim? Eu não consigo ser promovido, eu vou fazer qualquer coisa que eu puder para derrubar o meu chefe. Eu não consigo crescer, eu derrubo quem está em cima. É o mesmo pensamento de Caim para com Abel. Abel foi morto não por seus pecados, foi morto por suas virtudes. Tudo isso, irmãos, está para acontecer: terremotos, perseguição, engano, guerras, fome. Eu esqueci de falar da fome, porque sempre no local onde tem terremotos e guerras, a consequência disso é a destruição do ambiente e a fome vem em seguida. Mas lá no versículo 10, Jesus vai dizer uma coisa: é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Jesus morreu para comprar todo aquele que procede, que chegar a Ele, que procede de tribos, raças, povos, línguas e nações.
E isso Apocalipse capítulo 5, verso 9 vai dizer: e entoavam, os anciãos que estavam diante do trono de Deus, entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus todos os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vai ter gente do mundo inteiro, de todas as épocas, diante do trono de Deus. Servos que foram comprados, lavados e remidos, que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, que perseveraram, que não desistiram, que enfrentaram dificuldades, mas que com Cristo conseguiram vencer. Desde o início está marcado, está falado que era esse o plano de Deus, que a salvação fosse estendida até os gentios. Lá no Éden, em ti serão benditas todas as nações da terra, é a promessa de Deus. Os judeus esqueceram, falaram: a promessa é só para mim. E Deus tem que encerrar aquele processo para que eles pudessem então levar a salvação a todos nós. Se os judeus não tivessem sido interrompidos naquele processo de manipulação da religião, nem eu nem você teríamos acesso à salvação de Cristo Jesus, porque eles pregavam que a salvação era só para eles. A igreja deve então aguardar o dia do Senhor, mas deve também tomar uma providência de apressar a volta de Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versículo de 11 a 13 vai dizer: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Numa promessa, é interessante que a promessa de Deus é que nós devemos perseverar, nós devemos estar prontos, nós devemos conhecer e nos preparar para enfrentar esses sinais, porque eles vão surgir. Mas há uma coisa interessante nesse texto: não tem nenhuma promessa de salvação individual. Jesus não está falando aqui em Apocalipse que ele vai voltar quando todas as pessoas ouvirem do Evangelho. O que o texto diz, tanto aqui em Marcos quanto em Apocalipse, é que ele volta quando todos os povos, tribos, línguas e nações ouvirem. Não é uma promessa individual. Jesus está falando de nações, raças. Jesus não está trabalhando no contexto de indivíduo. Ele está falando que cada uma dessas nações vão ouvir. Então, meu irmão, a gente tem que estar preparado, porque mais do que nunca a vinda está próxima. E está próxima se você considerar que são poucos os lugares no mundo que ainda não têm acesso à palavra de Deus. Que a palavra de Cristo ainda não chegou, porque basta um naquele país, para que aquele país, aquela nação conte, essa nação tem um representante que ouviu. E aí nós estamos então mais perto. Vamos considerar então algumas coisas. Pense na Europa. Mesmo que a Europa hoje não viva um cristianismo tão robusto, lá se espalhou o cristianismo pelo mundo. A Europa ouviu Jesus. Hoje ela negou, ela está em processo de negação, de se afastar, mas ela ouviu. A parte da África, parte da Ásia ouviram a palavra de Deus, foram o berço do cristianismo. Ouviram, o cristianismo cresceu e depois foi sufocado, mas eles ouviram. Então, se a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai ver que falta pouco para que se cumpra a palavra de que o Evangelho será pregado para todos. Não significa, irmãos, então, que a gente deve descansar. Não, para que eu vou apressar o Apocalipse? Para que eu vou apressar o tempo do fim? Meu irmão, é o contrário. Porque, e isso é bom quando a gente estuda Apocalipse, lembrar disso. Algumas pessoas
falam, eu tenho medo de ler Apocalipse. Né? As taças, a ira, as trombetas e tudo mais, fogo, saraiva. Pastor, eu tenho medo. Irmãos, deixa eu te contar o final da história. Vou te dar spoiler. Os salvos, os servos de Deus, vão morar com Deus no céu. Esse é o nosso objetivo. Não é ficar vivendo muito tempo aqui na terra, não. Não estou falando para você encurtar a sua vida. Estou falando que aproveite enquanto está aqui para pregar a palavra de Deus. Mas saiba que seu objetivo não é estar aqui, não é viver aqui. O seu alvo, os seus olhos têm que estar voltados para a vida eterna nos céus. E lá não tem choro, não tem pranto, não tem ranger de dentes. Nossas dores serão tiradas, nossos corpos serão transformados, nós vamos viver na presença de Deus. Irmãos, está cada dia mais perto. A pandemia, para alguns, a pandemia foi aquilo que fechou as igrejas. Algumas igrejas realmente fecharam. Mas o que eu tenho falado para alguns pastores, eu acho que eu já falei com vocês, é que mesmo que a pandemia tenha conseguido fechar templos, a igreja não foi fechada. A igreja foi para a internet. E agora a gente está conseguindo retornar. Mas nós continuamos na internet. E eu já contei isso aqui para vocês. O pastor Carlos, lá da Vida Esperança, falou que há uns meses atrás recebeu uma senhora, pediu para conversar com ele, e ela falou, eu ouvi uma pregação do pastor da Igreja Batista de Recife. Cadê a Ruth? Acho que é Capunga, Recife Andresa, é verdade. E ele falou, eu ouvi a pregação de um pastor da Capunga, e na pregação eu aceitei a Cristo, então como eu moro em Brasília, eu vim procurar a igreja aqui. E que pregação? E ela você ouviu? E ela pegou e puxou uma pregação que estava na internet de 5 anos atrás. Irmãos, cada pregação, cada reunião de oração, cada palavra dada, cada louvor colocado na internet vai atingir as pessoas hoje e daqui a muitos anos. Daqui a muitos anos. Hoje a gente tem dificuldade de entrar nos condomínios e fazer um evangelismo pontual de casa em casa, mas a gente tem condições de transmitir essa mensagem, a mesma mensagem, chegar nos celulares, nos computadores, não passando mais pela portaria, mas dentro das casas, dentro dos quartos, na hora de angústia, aquela pessoa tem a condição de acessar, ouvir e chegar à salvação. Hoje nós podemos apressar a vinda de Cristo e nós estamos fazendo isso a cada pregação, a cada mensagem. Jesus vai dizer que a partir dali vai começar então a grande tribulação. E Marcos capítulo 14 ele fala, quando pois virdes o abominável da desolação, situado aonde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E ele continua narrando aquilo que vai acontecer no primeiro momento com a destruição de Jerusalém ali no ano 70 depois de Cristo, mas isso é uma referência daquilo que está para acontecer no dia do juízo, no dia final. E o quem lê entenda aqui tem uma referência bem interessante da gente considerar. O quem lê entenda é uma referência a Daniel, porque Daniel vai contar a história de um governante que dominou a cidade de nome Antíoco Epifânio no ano, se não me falha a memória, 168 a.C. E ele entra no templo, coloca o seu trono dentro do templo, tira todos aquilo que servia de adoração a Yahvé, coloca postes e ídolos romanos e sacrifica no altar um porco, animal imundo para o judeu. Então, o quem lê entenda aponta para trás, para esse acontecimento de Antíoco Epifânio, para o sacrifício daquele animal do porco a Zeus, mas também nos faz olhar para o futuro. O anticristo vai fazer a mesma coisa, vai cometer o mesmo sacrilégio. Ele vai voltar ao templo, vai sentar ali, vai pedir a adoração e vai querer ser adorado. Nesse processo, ele vai controlar
matar e perseguir a muitos. Há uma coisa interessante, que é outra coisa que sempre a gente está pensando quando fala nisso. O anticristo é um partido. O anticristo é uma instituição. O anticristo é uma religião. Eu sou crente já há muitos anos. Me batizei em 1980 e eu já ouvi em várias religiões, o Papa fulano é o anticristo, o Partido Comunista é o anticristo, tal instituição representa o anticristo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o anticristo é um homem que não vive pelas leis, é uma espécie de encarnação do próprio Satanás, que vai agir na força e no poder do próprio Satanás. Ele vai se levantar e se apresentar como no tempo de apostasia, onde a fé das pessoas estará diminuída. Por isso a importância de todos esses desvios teológicos, para que uma fé enfraquecida aceite com mais facilidade as coisas que vão ser apresentadas. E ele então vai governar com mão de ferro, vai perseguir cruelmente a igreja, vai blasfemar contra Deus, mas no auge do seu poder, Cristo virá para o matar com o sopro de sua boca. Na batalha final, lá no Armagedon, Cristo se apresenta com todos os seus anjos, todos os exércitos celestiais, e com o sopro de sua boca ele destrói esse que se apresenta como o maior inimigo do próprio Deus. Versículo 19 vai nos dizer que por aqueles dias serão tamanha tribulação como nunca houve desde o começo do mundo. Os filhos de Deus sempre passaram por tribulações, mas o que Jesus está falando é que vai ser um período onde a tribulação vai estar muito maior, a frequência e a intensidade. Essa tribulação acontece a partir do momento que o homem da iniquidade, conforme 2 Tessalonicenses 2:3 vai dizer, que aí é o próprio anticristo se manifestar. E a partir dali, Satanás vai dominar. O interessante disso tudo, e o maravilhoso disso tudo, é que mesmo havendo toda essa perseguição, toda essa intensidade, os eleitos, os servos, o povo de Deus será guardado por Deus. Essa tribulação será grande em intensidade, mas curta em duração. Satanás e o anticristo agirão livremente por grande tempo, mas o próprio Deus vai abreviar o tempo por amor ao seu povo. Irmãos, tudo o que vimos, e para aqueles que estão mais angustiados, só porque a chuva está chegando e eles estão sentados lá fora, eu quero dizer que tem lugar aqui dentro. Às vezes as bênçãos do Senhor são derramadas para que a gente se aproxime. Tudo o que vimos são apenas sinais, só nos podem dar indicativos, mas os comos e os porquês nós não os temos, e nós vamos precisar confiar no Senhor. Cuidado com aqueles que marcam datas e fazem profecia de novas revelações. O texto nos diz principalmente que nós devemos estar preparados para conhecer e entender os sinais da volta de Jesus. Marcos 13, versículo 13, no final diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que Deus deixa para você hoje, nessa noite, é que não importa os sinais, não importa a tribulação, desde que você esteja pronto a perseverar, firmado em sua fé, ouvindo e obedecendo a orientação do Senhor. E essa deve ser a postura de cada um de nós, servos de Deus, confiantes de que é Deus quem cuida de nós a cada instante. Talvez você fale: pastor, que difícil. Eu quero te dizer que seu pensamento é esse. Se no dia que você se converteu, o pastor te prometeu facilidade, ele estava errado. Porque a partir do momento em que você aceita Jesus, as perseguições começam.
A partir do momento que você decide viver em santidade, a luz de Cristo que vai brilhar em você vai incomodar aqueles que vivem nas trevas e eles vão começar a agir contra. Mas a palavra de Deus também diz que é o nosso Deus quem nos protege, que nos orienta, que nos guarda. A nós cabe conhecer, obedecer, perseverar. E é isso que eu quero lhe convidar nessa noite a fazer. Fechar os seus olhos e fazer essa oração e pedir a Deus que te ajude a perseverar nos momentos difíceis. O dia do juízo virá, é certo. Nenhuma das promessas de Deus e profecias do Senhor deixou de ser cumprida. Todas elas foram cumpridas. Os sinais estão aí para nos mostrar que a palavra de Deus é verdadeira, fiel e vai se cumprir. Ainda não se completou o tempo, mas vai chegar o momento em que todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. E quando esse dia chegar, você precisa estar preparado para prestar contas de tudo aquilo que você fez, viu e falou enquanto caminha nessa terra. De olhos fechados, considere seu caminho. Refaça a sua aliança com Deus. Se você ainda caminha e duvida e questiona, se para você ainda é difícil tomar as decisões que precisam ser tomadas, eu quero te dizer que você precisa estar pronto, porque está chegando perto o dia em que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens com poder e grande glória, e nesse dia Ele tomará para si todos os seus. O meu desejo é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. O meu desejo é que você tenha vivido uma vida cristã de forma perseverante, fiel, conhecendo, meditando, obedecendo, perseverando. Mas se você hoje, ao ouvir tudo isso, chega à conclusão de que sua vida cristã ainda não é o que deveria ser, eu quero te dizer que ainda há tempo. As trombetas ainda não soaram, nem a grande tribulação começou. Você ainda tem oportunidade, você ainda tem condições de rever o seu caminho com o Senhor.